E o Gabigol, galera, que foi apresentado com muita festa na equipe do Cruzeiro. Gabigol que deixou aí o Flamengo depois de vários embates e várias polêmicas. Mesmo após o final de passagem do Gabigol no Flamengo meio turbulento, a torcida do Mengão ainda fez uma festa de despedida para o jogador. Fato é que nada apaga tudo que ele conquistou na equipe rubro-negra. E com a chegada dele no Cruzeiro, o Vampeta resolveu soltar o verbo e colocar o Gabigol no lugarzinho dele. Nesse vídeo você vai ver aí as palavras do Vamp a respeito do Gabigol e sua chegada no Cruzeiro. Mas antes, deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aí as falas do Vampeta sobre o Gabigol no Cruzeiro recentemente. 2 temporadas, cria uma expectativa muito grande, né? Principalmente porque ele fez o gol da final, né? Gol na final na Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro. Chegou vários jogadores, o Cruzeiro ali se reforçando. Se você pegar, né, não só o Gabigol, você pega o Dudu e o Gabigol, né, um Palmeiras e Flamengo, sempre foram os 2 principais jogadores, né? O Gabigol, durante 2 anos, não vem sendo destaque, mas tem aquele peso por tudo que foi feito pelo Flamengo. As conquistas, são 13 títulos, muitos gols, artilheiro, né? E o Dudu também. Você vê que a chegada dele até ofusca um pouco o Dudu, que o Dudu tá voltando de lesão, não retomou a carreira. O Gabigol não joga e não teve lesionado. Tem um problema aí do julgamento do doping e tudo, né? Então ficou aquela festa toda, ironia. Então o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro na temporada, Pedro, vai ser o time que a gente vai estar mais de olho assim. A gente sabe que ele não tá na Libertadores e não tá no Mundial de Clubes. Mas tem jogadores importantes lá e o treinador também, né? Então a gente vai estar sempre... Não vai faltar notícia aqui pro bem ou pro mal, pra fumaça, né? Porque se o Gabigol... De personalidade não, se o Gabigol voltar a jogar bem, o Dudu, que teve lesionado por um ano, voltar a jogar bem, o Eduardo também foi contratado, o Botafogo era titular há 2 temporadas atrás, voltou. Você pega o Wagner também, no Corinthians, já foi destaque. A própria chegada do Cássio no ano passado, a permanência do Diniz, terminando a temporada, né, naquela fumaça que foi. Pô, as pessoas sabem mais do que eu aqui. Estava demitido, daqui a pouco tá pela imprensa. Está demitido. Matheus Pereira, que é o principal jogador do time, falando, não estou jogando como nem eu jogava antes com o Seabra, né? Uhum. O Willian, que foi convocado para a seleção, com outro treinador fazia outro tipo de jogo, com o Diniz é outro. Então, e hoje tudo globalizado, a gente vai estar de olho em tudo aí, né? E teve vários outros jornalistas, galera, que falaram a respeito da saída do Gabigol do Flamengo e sua chegada no Cruzeiro. As últimas 2 temporadas pelo Flamengo não foram boas, né? Aí ele fala, não foi bom, ganhou 2 títulos. O time ganhou 2 títulos, né? Ganhou o Carioca e ganhou a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, no primeiro jogo da final, ele teve, claro, uma participação importante com 2 gols marcados. Mas ele individualmente não jogou bem a temporada, né? Participou das conquistas, é campeão carioca, é campeão da Copa do Brasil e na história dele do Flamengo, campeão de muita coisa com participação decisiva dele em várias conquistas do Flamengo de 2019 até 2024, mas 23 e 24 não foram boas temporadas do Gabigol como jogador de futebol. Ele é jovem ainda, sim, não acho que seja um problema físico, ele nunca teve uma lesão grave, ele não tem nem 30 anos, então ele tem condição de recuperar, de jogar bem. Não sei exatamente o porquê que ele não jogou bem nos últimos anos, ele sempre tenta colocar, né, porque o Tite não me dava chance, né? Como o Dudu também falou, que o Abel não me colocou, o técnico, né, nem falou o nome do Abel, mas ele falou, o técnico, depois que eu voltei, não me deu muitas oportunidades. Não é só isso, em nenhum dos 2 casos, né? O Gabigol já não tinha, quando o Tite chegou, o status que ele tinha de grande estrela do time, porque ele não vinha bem, ele sentou no banco com o Sampaoli, ele sentou no banco com o Vitor Pereira, e com o Tite também, mas antes do Tite já acontecia, não é que ele estava muito bem, aí quando o Tite chegou ele desabou, não é. E se ele tivesse muito bem, o Tite, mesmo que tenha algo assim que não goste dele, o Tite não o colocaria no banco, não tem como, né? O cara é ídolo do clube, se ele estivesse fazendo gol, o Tite pode achar o que for dele e colocaria para jogar, como qualquer treinador.
uma espécie de grande momento. Lembra da Ilha da Fantasia? Tinha um Você é muito anãozinho. novinho, você não lembra, mas você de repente já viu no YouTube. Já assisti. Né, que tinha o Tatu Tatu, e tal, o anãozinho lá que decepcionava as pessoas. É um mundo fantasioso, gente. Porque na realidade não é essa. Você acabou de falar. O Dudu já jogava mal antes de machucar, quando voltou não jogou bem. E o Gabriel joga mal há 2 anos. Ele foi muitíssimo bem em uma das partidas da final da Copa do Brasil. Mas essa foi a exceção, não foi a regra. Então, tudo bem, ele pode fazer a autoavaliação que achar que deve, achar que está bem, então, o direito dele. Mas os fatos mostram outra coisa. Né? Na própria final, o primeiro jogo muito bem, 2 gols, o segundo jogo, o primeiro tempo, péssimo, péssimo. Ele sai e o time melhora. Ainda teve lá o charivari lá no vestiário, lá, problema no vestiário, essa coisa toda. Eu acho, assim, posso estar enganado, evidentemente, mas eu acho que quando o jogador tem má fase, o primeiro passo para a recuperação da má fase é reconhecê-la. É identificar, cara, eu estou jogando mal. Por que eu estou jogando mal? Estou mal fisicamente, tecnicamente? Os adversários já conhecem as minhas jogadas, os meus pontos fortes, neutralizam mais facilmente. O que acontece? Não adianta terceirizar a responsabilidade. O Tite não teve nenhuma culpa nessa história toda. Isso é uma grande sacanagem. Falar, o Tite já herdou o cara na reserva e ele nunca fez nada, rigorosamente nada, para ser titular. Então ele foi reserva porque ele merecia ser reserva, ele estava bem adaptado ao banco, falei que várias vezes. Ele e o banco pareciam uma coisa só, tão integrado que estava. E entrava e não fazia diferença. Fez diferença numa final, o que não é mais do que a obrigação dele, que ele ganhava muito bem no clube para dar algum retorno técnico, deu na final. Jogando ao lado de ótimos jogadores, diga-se de passagem, num time que se acertou com o Felipe Luiz, tem isso também. Não se faz nada sozinho no futebol, né? O time se ajeitou ali. E ele só jogou porque estava machucado, tem isso. O Pedro, o Cebolinha e o Luiz Araújo voltando antes de lesão. Todos fora de combate. Senão ele não jogaria, gente. Ele não ia jogar, ele ia ficar no banco mais tempo. Especialmente o Pedro. Mas e se o Pedro jogasse, o Flamengo talvez tivesse uma temporada muito melhor. O Flamengo poderia ser campeão brasileiro da Libertadores se o Pedro estivesse jogando. Quem pode dizer que ele não faria 1 ou 2 gols contra o Peñarol, daquele caminhão de gols perdidos no Maracanã no primeiro jogo? Ou a bola que o Gabriel não conseguiu desviar para o gol no final do jogo em Montevidéu, se o Pedro tem em campo. A bola que o Plata não foi na bola, a bola na pequena área ali não fez o gol. O Pedro poderia ter feito um gol em uma jogada ou outra e mudar o rumo da história, porque ele vinha decidindo muitos jogos. E mesmo em 2022, o Gabriel faz o gol na final, em Guayaquil, mas o Flamengo só chega à final porque o Pedro faz muitos jogos e muitos gols. E essa história que ele se sacrificou para jogar com o Pedro, isso é uma falácia. Se sacrificou como? Jogou de zagueiro? Jogou de meio campo, volante? Sacrificar é assim, olha, você é um centroavante, mas você vai ter que jogar de volante. O Alisson era um ponta e virou volante no São Paulo, né? Ele não virou volante, ele continuou sendo um atacante. Qual a diferença? Ele jogava com o Bruno Henrique e passou a jogar com o Pedro. O parceiro dele tem um estilo diferente. O Bruno Henrique tinha mais movimentação, mas que também aparece como centroavante, um homem mais de referência que é o Pedro. E o jogador é pago para atender a demanda do clube. E naquele momento o técnico, sem o Bruno Henrique machucado, encontrou nele e no Pedro a dupla certa. Não tem nada de sacrifício, gente. O sacrifício seria jogar de lateral esquerdo. Olha, é o seguinte, machucou aqui fulano, se cantou canhoto, vai jogar de lateral esquerdo. Aí ele vai lá e joga lateral. Isso é sacrifício. O cara está na posição que não tem nada a ver com ele, totalmente distante, e ele se sacrifica, entre aspas, para colaborar com a equipe. E isso é um, entre aspas, sacrifício, né? E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito das falas do Vampeta para o Gabigol? Comenta aí abaixo também se você acha que o Gabigol vai dar certo no Cruzeiro ou se não. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.